Este programa tem o apoio do Continente. Aprender a comer é saber escolher. Por isso descubra a nova gama Bem-Estar Continente Equilíbrio. Desenvolvida por nutricionistas com vitamina D e probióticos, sem adição de açúcares, lactose ou gordura. Uma opção equilibrada, prática e cheia de sabor para incluir no dia-a-dia. Encontre junto à secção dos iogurtes. Assim, toda a gente come melhor. Continente. É de toda a gente. Seja bem-vindo ao Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves. Hoje vamos falar da nossa pele, vamos falar de acne também. Olá, Mariana. Olá, Nelson. Mariana, muitas pessoas fazem mesmo essa pergunta ao espelho, não é? A minha pele está assim por causa do que eu como? Será que há ligação entre o que comemos e o aspecto da nossa pele? Há ligação, mas é mais subtil do que o que aparece na internet. Há tantas pessoas a afirmar, não é? Soluções milagrosas do género corta os laticínios ou o açúcar está-me a dar borbulhas, como se fossem leis absolutas. E o que eu quero mesmo que fique aqui hoje esclarecido é aqui uma ideia simples, que é a alimentação, sim senhora, influencia o acne, mas não comanda, ou seja, pode dar uma ajuda ou pode atrapalhar, não é? Positivo ou negativo, mas o acne continua a ser um tema dermatológico. Ok, e não do que comemos. Exato. Então, o que é que à mesa pode estar a atrapalhar, como dizias? Olha, o que a evidência científica mostra é, primeiro que tudo, o açúcar. Mais do que o açúcar em si, vamos perceber aqui um bocadinho melhor, é a velocidade com que entra no sangue, ou seja, aquilo que nós chamamos os picos de glicémia ou a carga glicémica. E a explicação aqui é simples, que é quando nós comemos açúcar ou algum alimento que é rico em hidrato de carbono de absorção rápida e, portanto, vai ter uma digestão muito rápida e a glicémia dispara, o corpo vai responder aqui com uma onda de insulina, com um pico de insulina. E essa insulina vai-se ligar a sinais internos, como o IGF-1, e manda a glândula da pele produzir mais gordura e inflamar. Portanto, os grandes suspeitos são os de sempre, não é? Onde é que nós encontramos muito açúcar? Nos refrigerantes ou mesmo nos sumos, atenção, porque muitas pessoas dizem é só feito de fruta, mas de repente são várias porções de frutas dentro do mesmo sumo. Ou as bolachas, e às vezes as pessoas acham, quando olham para as bolachas, que só aquelas recheadas é que são ricas em açúcar. E muitas vezes as simples também são, e nós temos vários programas a ensinar a ler o rótulo de umas bolachas para perceber se tem excesso de açúcar ou não. Cereais açucarados, e não esquecer que também, mais uma vez, não é só aquele que nos parece o clássico de antigamente cheio de açúcar. Às vezes uma granola tem tanto ou mais açúcar do que esses, e não esquecer também do pão branco e das farinhas refinadas, não é? Tudo o que seja pastelaria. Mas, Mariana, isso não se nota logo assim no dia seguinte, não é? Tem de haver um hábito de consumo destes alimentos que falavas para que isto tenha esse resultado. Essa pergunta faz todo o sentido, porque trata-se mesmo de literacia alimentar a resposta que te vou dar a esta pergunta. Porque é verdade, tem de ser um hábito. Ou seja, não é eu consumo uma bolacha hoje e isso dá-me uma borbulha amanhã. Portanto, tem que haver um padrão repetido, dia após dia. E há muita gente que come várias bolachas, todos os dias, não é? Muitas vezes, sem dar por isso quase, ou seja, já entrou no padrão alimentar, na rotina e, portanto, até não acham que seja uma coisa dramática. E, portanto, vamos ser honestos, que assim, a explicação biológica é forte, não é? Portanto, é isto que expliquei. Mas também temos que ser honestos que os ensaios clínicos, os resultados que mostram, não são sempre iguais em relação a isso. Portanto, o que é que nós concluímos? Concluímos que o princípio é a carga glicémica repetida, portanto, estes picos de açúcar constantes, dia após dia, sim, vão ser prejudiciais à pele neste aspecto que estamos a falar aqui do acne. E há truques para baixar esta carga glicémica? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Acho que São as escolhas que fazemos. A regra de ouro tem que ser sempre, nós não queremos que esse açúcar no sangue aumente, temos vindo a falar sobre isso várias vezes, portanto, comer alimentos que são ricos em hidratos de carbono, principalmente simples, mas sejam eles saudáveis ou não, é importante dizer isto, não devem ir sozinhos. Antigamente falava-se, como uma bolachinha ao pé de uma fruta. Hoje em dia sabemos que não é nada disso, pelo contrário. Aliás, a bolacha que precisa de um acompanhante, que se calhar poderia ser um iogurte ou poderia ser um fruto seco. Mas o que nós queremos dizer com isto é, sempre que nós consumimos um hidrato de carbono, ou ele tem fibra por si só e tem realmente, não faz aumentar o pico de açúcar, portanto estamos a falar de cereais integrais, mas mesmo integrais, não é? É a farinha integral na panqueca,
panqueca, é o pão que é realmente integral e não tem só 5% de farinha integral. Agora, se estamos a falar, por exemplo, de consumir alguma coisa, vamos imaginar uns cornflakes, uns cereais que não têm fibra. Eles têm que ser acompanhados, e bem, por alguma coisa que faça retardar esse pico ou evitar esse pico. E, portanto, estamos a falar do quê? De consumir alguma coisa que tenha fibra. Por exemplo, estou-me a lembrar, juntar um bocadinho de farelo de alguma coisa, uma linhaça, juntar proteína, um iogurte, por exemplo, juntar uma gordura boa, poderá ser um bocadinho de manteiga de amêndoa, ou mesmo juntar uns frutos secos. Portanto, em vez dos cereais açucarados, por exemplo, no lanche, um iogurte natural com aveia e fruta, já estamos a fazer a mudança que pretendemos. Em vez de bolachas ao lanche, a fruta com os frutos secos, em vez do pão branco com sumo, passar para um pão realmente integral e colocar queijo fresco com um ovo, ou manteiga de amêndoa, por exemplo. E portanto, e atenção, que aqui uma confusão comum que é a fruta não é um problema. A fruta é um alimento saudável, não haja dúvida disso. E o problema é sempre mais em relação ao açúcar líquido, o sumo, o refrigerante, porque quando falamos do sumo de fruta, estamos a falar de muitas frutas dentro daquele líquido, não é? E a farinha branca de forma repetida, sem dúvida. Falavas aí também dos laticínios. Há aqui relação entre o consumo de leite e o acne ou não? Sim, pode haver em algumas pessoas, e há aqui uma surpresa, que é... há aqui alguma associação com o leite em especial, e isso não vem de um estudo isolado, isso vem de uma meta-análise, ou seja, um trabalho que juntou cerca de 14 estudos diferentes e que, portanto, analisou quase 79 mil pessoas. Foi publicado numa revista que gosto muito, já falei aqui várias vezes, que se chama Nutrients, em 2018, e o que se viu foi que quem bebia leite tinha, em média, um bocadinho mais de acne. Mas temos que pensar aqui que falamos de probabilidade e não de certeza, de causalidade. Não se identificou causa. Portanto, o que se verificou foi que, à volta de 1,3 vezes mais provável, ou seja, aquilo que chamamos um risco modesto, que não é dizer que o leite faz nascer borbulhas, atenção. E aqui, até aqui, talvez as pessoas, principalmente quem sofre de acne ou quem tem algum familiar que sofre de acne, talvez isto já seja uma coisa óbvia ou esperada. Mas aquilo que não é esperado, se calhar, é este detalhe que eu tenho que explicar, que é, nestes estudos, o sinal foi mais forte para o leite magro do que para o leite gordo. Ok. Cerca de 32% mais, e subia para 43% mais o risco a partir de 2 copos por dia, ou seja, a quantidade aqui também é relevante. O magro, que toda a gente escolhe a pensar que é mais saudável, neste caso há aqui uma relação até maior, não é? Esse mesmo, e é contraintuitivo, e é importante as pessoas perceberem isto, porque acham sempre que tudo o que tem a ver com a alimentação é muito intuitivo, e às vezes a ciência não nos mostra isto. Portanto, ainda não se sabe ao certo a razão, mas a explicação que é mais aceite é que o que vai aqui interferir com a pele não é a gordura do leite, mas sim as proteínas do leite e um sinal de crescimento que ele faz naturalmente ligando-se ao IGF-1. Portanto, em palavras simples, isto é substâncias que podem dar aqui um empurrãozinho à insulina e ligar no corpo a um género de uns interruptores de crescimento, e por aí é que se reflete na pele. E é também por isso que, em algumas pessoas, o leite acaba por somar ao efeito do açúcar de que falámos há pouco. Agora, porque é que o magro pesa mais do que o gordo? Isso ainda não está provado, não é? Essa é a parte que ainda falta perceber, mas é importante também dissecar aqui que o iogurte natural e o queijo não mostraram a mesma ligação. Portanto, não se trata de laticínios assim em bloco, em geral. Trata-se sobretudo do leite e em especial do magro, por isso eu evito meter tudo no mesmo saco. E para quem treina e toma proteína em pó, há aqui também alguma relação com o acne? É isso. Essa pergunta é muito importante, porque o whey é a proteína do leite. Portanto, e muitas vezes o whey é esquecido nesta conversa, sobretudo nos mais jovens, que muitas vezes são aqueles em que acontece mais esta questão do acne por questões hormonais, e há suspeita, vale a pena testar. Portanto, o que nós pensamos aqui é, se for por causa da proteína, às vezes vale a pena tirar o leite e o whey em casos mais críticos em que não se está a conseguir controlar a doença, ou o acne em especial, durante 6 a 8 semanas e observar. Agora, atenção, principalmente nos jovens, não vão ficar sem alimentos ricos em cálcio, nem em proteína, e portanto isto compensa-se como?
com iogurte natural, com o queijo, com bebidas vegetais fortificadas, com a sardinha em conserva, com leguminosas. Portanto, há outras maneiras de introduzir o cálcio e a proteína. Muito rapidamente, faz algum sentido também aquela frase de a comida gorda dá a pele mais oleosa? Isso é claramente um mito. Azeite, frutos secos, abacate, peixe gordo não são de todo aqui chamados, não são inimigo. Fazem parte de um padrão até anti-inflamatório e que se associa até a uma pele melhor. Portanto, não. Aqui o que não ajuda é fast food frequente, estes açúcares simples, estas farinhas refinadas e, na verdade, aqui esta questão do leite, sem dúvida. Falamos de pele, os cuidados que temos que ter com a pele e com a nossa alimentação. Que relação existe entre o acne e alguns dos alimentos que consumimos? É o Aprender a Comer sempre com a nutricionista Mariana Chaves, aqui na Rádio Observador. Até para a semana, Mariana. Até para a semana, Nelson. Este programa tem o apoio do Continente. A vida passa a comer. E assim, com a maior variedade de frescos, produtos de qualidade das marcas Continente e refeições prontas a levar sempre aos melhores preços, toda a gente come melhor. Continente. É de toda a gente.